Leia o livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey, uma análise instigante, contundente da graça de Deus. A mensagem deste livro tem o poder de renovar a igreja. Adquira-o nas livrarias evangélicas ou pelo telefone 0800 17 20 85. Diletos alunos e digníssimos irmãos, nós estamos de volta para mais uma aula de Antigo Testamento e hoje estudando o livro de Lamentações. O livro de Lamentações era chamado originalmente de Ecá no hebraico, cuja tradução é como, porque o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 desse livro começam com a palavra Ecá, ou seja, como no hebraico. E nós temos mais tarde um novo nome dado pelos rabinos. Quem eram os rabinos? Os rabinos eram os mestres da religião judaica. Eles chamam então o livro de Quinot, que quer dizer lamentação, e o nome do livro no grego foi chamado de Alto Choro. Isto por causa de uma menção lá de Jeremias, capítulo 7, versículo 29. A Septuaginta, que é, na verdade, a tradução do hebraico para o grego, chamou o livro de Cânticos Fúnebres. Pois é, nós temos na Bíblia um livro dedicado exclusivamente a ofícios fúnebres. E nós vamos ver no estudo de hoje algumas características de um funeral entre o povo judeu dentro do livro de Lamentações. O livro faz parte da terceira divisão do cânon do Antigo Testamento hebraico. Ele também é denominado pelos judeus de rolos ou escritos. O livro foi escrito em forma de acrósticos alfabéticos do capítulo 1 ao capítulo 4. O que é um acróstico? O acróstico é uma poesia iniciada por alguma letra que forme uma palavra. Às vezes as pessoas, principalmente os jovens, as meninas, as adolescentes, querem fazer versinhos para para a sua paixão lá na escola, então ela escreve o nome do namoradinho e com cada letra ela forma um versinho. E nós temos então um acróstico com o alfabeto hebraico. Você pode ver, por exemplo, que no capítulo 1, versículo 1, aparece a palavra Aleph, no versículo 2 a palavra Bet, depois o 3, Gimel, depois Dal, Re, Vav, Zain, Yod, Kaf, Lamed e assim por diante, são as letras do alfabeto hebraico. Até o capítulo 4 é assim. Excepcionalmente, o capítulo 5 não é assim. Muito bem. Quanto à autoria, o livro não apresenta o nome do seu autor. Muitos o têm atribuído a Jeremias, com base no lamento que Jeremias fez ao rei Josias. Veja, e Jeremias fez uma lamentação sobre Josias e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel e eis que estão escritas nas lamentações. Apesar do livro ser atribuído a Jeremias, o profeta, por uma boa parte da cristandade, evidentemente, esse livro permanece no anonimato, ou seja, não existe nenhuma fonte oficial que considere Jeremias realmente o autor do livro de Lamentações. E
Quem diz isto são grandes estudiosos, os grandes eruditos, principalmente os da chamada escola da alta crítica teológica. Eles dizem, não é Jeremias, e eles apresentam algumas razões para pôr em dúvida o fato de que Jeremias houvesse escrito o livro de Lamentações. Mas eu vou lhes mostrar os dois lados. O daqueles que negam e o argumento deles, e o daqueles que acham que Jeremias é o autor e o argumento desse lado também. Então, os que negam que Jeremias seja o autor desse livro, vamos ver aqui. Dizem, Jeremias permaneceu pouco tempo em Jerusalém depois da destruição dos babilônios. Então, não podia ser ele, porque afinal de contas, este livro é um lamento sobre a invasão dos babilônios em Jerusalém. Logo, não poderia ter sido Jeremias, porque ele é levado para o Egito. Segundo, dizem os que negam a autoria de Jeremias para o livro de Lamentações. No livro de Jeremias não há nenhum apelo poético, enquanto Lamentações é um livro poético. De fato, se você comparar o livro do profeta Jeremias com o livro de Lamentações, nós vamos ver aí uma diferença no seguinte sentido. Jeremias é um livro de mensagem dura, profético. Já o livro de Lamentações, ele, como diz o próprio nome, é um livro de lamento, mas de forma poética. E então, quando se compara um com o outro, dizem, mas não pode ser o mesmo autor. Terceiro, enquanto o livro de Jeremias, no livro de Jeremias, há inúmeras referências ao nome do seu autor, em Lamentações nós não temos nenhuma referência sequer a Jeremias. Então, este é outro argumento usado por aqueles que negam a autoria de Jeremias para Lamentações. E por último, o vocabulário de Jeremias é diferente do vocabulário de Lamentações. Bem, quanto aos que pensam diferente, e é o nosso caso, Jeremias é então o autor do livro de Lamentações com base nos seguintes argumentos. Apesar de apresentar um estilo literário diferente do livro de Jeremias, os dois livros têm muitos temas e expressões semelhantes. Por exemplo, os olhos do profeta se desfazem em águas. É o que se lê, por exemplo, no capítulo 1, versículo 16. Capítulo 2, versículo 11. Quando se compara esses textos de 1,16 e 2,11, por exemplo, com Jeremias 9, versículo 1 e versículo 18, capítulo 13, versículo 17, nós temos aí versículos que, comparados Jeremias com Lamentações, estes versículos vão mostrar a mesma expressão. Ora, se há uma peculiaridade assim, então nós temos que crer que é um indício de que o autor seja o mesmo. A pessoa mais apropriada, tanto do ponto de vista histórico quanto emocional, para escrever Lamentações, é Jeremias. Aliás, Jeremias aparece como chorão desde o seu chamado, lembram? Eu acho interessante como Deus age. Quando Deus chama uma pessoa, não adianta essa pessoa arranjar de desculpas. E outra coisa, Deus não mutila a característica da pessoa. Jeremias diz, eu sou uma criança. E o que é que criança sabe fazer? Chorar. Então é como se Deus dissesse a Jeremias, Jeremias, você é criança, você diz que é uma criança, criança sabe chorar, então eu vou usar as suas lágrimas, eu vou usar a sua vida no ministério como um homem que chora. E se você olhar o profeta Jeremias, o tempo todo ele está lamentando a situação moral e espiritual de seu povo. O livro apresenta uma triste recordação, veja aí no seu livro. O dia 9 de Abib é agosto no calendário hebraico. 9 de agosto é lembrado com muita tristeza pelos judeus, porque duas destruições do templo aconteceram coincidentemente na mesma data, 9 de Abib, 9 de agosto. A primeira se deu em 586 a.C., quando a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo, no tempo de Nabucodonosor. E a segunda vez, no ano 70 da nossa era, 70 depois de Cristo, mais fácil para ser entendido,
quando o general Tito, lá de Roma, invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo, já o segundo templo, que era conhecido como o Templo de Herodes. Essa data, então, acabou se tornando para os judeus uma data fatídica. E é uma data até hoje lembrada por eles com muita tristeza. Quanto ao ambiente político, veja no seu livro, Ambiente Político. As profecias de Jeremias acerca da invasão babilônica começavam a se cumprir. É o que se vê no livro de Lamentações. A cidade de Jerusalém foi destruída e o rei Zedequias era o rei lá de Judá, nos dias do profeta Jeremias. E o rei Zedequias é preso. Ele ofereceu uma certa resistência, mas ele era avisado de que isto aconteceria. Ele é preso, seus filhos são mortos e ele tem os olhos vazados e desta maneira é levado acorrentado para a Babilônia. Vamos ver aqui em Jeremias 39, versículos 6 e 7. A Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Matou também o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Que triste o cenário. Zedequias, então, é morto, seus filhos são mortos, ele tem os seus olhos vazados, é levado preso, acorrentado para a Babilônia. E que situação não vivia a nação nesta época, com todas as perdas, com tantos danos. E a cidade de Jerusalém, que tinha fama de ser uma cidade impenetrável, pela grandeza de seus muros, após o cerco de 9 meses foi destruída. Deixe-me dizer uma coisa aqui sobre a cidade de Jerusalém. As muralhas eram largas e havia umas fendas, como você pode ver nessas imagens. Essas fendas serviam para os soldados, os espias da cidade, as sentinelas, verem quem vinha para atacar a cidade. Então, eles viam, veja que mais abaixo há uma cavidade maior. Através da fenda, eles podiam usar arco e flecha para atingir os inimigos. E embaixo, essa cavidade maior, era para jogar água ou óleo quente em cima do inimigo. Mas mesmo com todos esses recursos de proteção que a cidade, os muros da cidade de Jerusalém ofereciam para a sua segurança, são 9 meses de cerco dos babilônios. Ao final desses 9 meses, então, eles conseguem invadir de vez a cidade. Há mortes, há mutilações, há prejuízos imensuráveis, fome, peste e muito luto na cidade. Os judeus, eles confiavam na segurança da cidade, apostavam na cidade perene. Por que perene? Porque Deus havia feito promessas da segurança e da indestrutibilidade da cidade. A cidade seria indestrutível. Mesmo assim aconteceu. Então a pergunta é essa: Deus se esqueceu do seu voto? Deus falhou com Israel, porque ele prometeu que a cidade seria forte e indestrutível, e, no entanto, nós vemos acontecer algo assim? Mas vejam bem, toda vez no Antigo Testamento que Deus faz uma promessa ao seu povo, essa promessa é vinculada, é condicionada. Qual é a condição? Obediência. Havendo obediência, a bênção; havendo desobediência, a maldição. E no caso, a cidade de Jerusalém estava sendo amaldiçoada, evidentemente, por culpa do povo que foi inadimplente, que foi refratário, que foi distraído, que não se importou com Deus, que não deu valor, que não deu crédito à sua palavra. Então, Deus estava simplesmente cumprindo aquele outro lado da lei, porque as pessoas se lembram: mas Deus prometeu, fez promessas maravilhosas. Ora, as promessas boas, elas são condicionadas à obediência, e as promessas de castigo também vinculadas à desobediência. Claro, nós temos, eu gostaria de ler a propósito disto, em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 12. Vejam aqui uma promessa, por exemplo, da segurança de Jerusalém. Capítulo 17, segundo, aliás, é 1 Crônicas 17,
12. Este me edificará casa e eu confirmarei o seu trono para sempre. Ligada a essa promessa da confirmação do trono que o Senhor fazia a Davi, estava também a segurança do templo e da cidade. Vamos ver o capítulo 22 do mesmo livro, versículo 10. Nós lemos: Este edificará casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu a ele por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Então, o povo tinha a esperança de que, assim como o reinado de Davi seria confirmado, o seu trono seria confirmado, relacionavam isto com a construção do templo. E o templo agora era destruído. Mas as promessas feitas lá atrás, no compromisso de Deus, no Ebal e Gerizim, lembram daquelas promessas de bênçãos e maldições? Estavam em voga aqui, elas pesavam muito, e o povo estava sendo muito avisado pelo profeta Jeremias que a Babilônia iria invadir. Mas Jeremias não foi ouvido, foi tido por traidor, porque afinal de contas ele dizia: como? Eles vão vir, ainda o profeta diz que nós temos que nos render, nos entregar aos inimigos. Esse profeta não pode estar falando sério. Jeremias está caduco, mas Lamentações é a prova de que Jeremias não estava caduco. Lamentações é a prova de que Jeremias falara a palavra de Deus, prometera que viria o castigo da parte dos babilônios. Israel é que não quis ouvir e, portanto, não quis atender e obedecer. Salmo 48, 2 e 9 também fala dessa segurança prometida, contanto que eles obedecessem, mas a obediência eles esqueciam. A cidade eterna, como era chamada, no entanto, agora estava arrasada. Isto no ambiente político, porque o povo estava sendo atacado por uma outra nação que queria dominar o mundo. Quanto ao ambiente religioso, os judeus estavam em miséria. Estou me referindo aqui à miséria social, miséria de pão, miséria de bens, miséria econômica, miséria social. Da noite para o dia, eles entraram numa total condição de miséria, com perda de todos os bens. A cidade que tanto amavam, o templo do qual tanto se orgulhavam, e as muralhas das quais se escondiam, atrás das quais se escondiam, tudo estava destruído. Que cenário! Seus sonhos aniquilados, sua teologia aparentemente traída. E o que restava fazer se não chorar? Então, dos dois lados nós vemos o choro. Do lado de quem fica e do lado de quem vai. E os que estão na Babilônia agora são convidados a cantar. Parece irônico isso, no momento que o povo está enlutado, chorando as perdas, vítima de um deboche. Os babilônios zombavam deles. Veja o Salmo 137, por exemplo, que diz, está no seu texto: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. É um salmo de lamentação, é um salmo de expressão de ira também no seu final. Mas ao lermos um salmo tão melancólico e triste como esse, nós nos enchemos de solidariedade ao povo de Deus.
Mas nessa hora, apesar de toda a solidariedade que nós podemos votar para esse povo, nós temos que entender que o texto de Jeremias 14, versículos 11 e 12, diz que nem mesmo Deus ouviria o lamento deste povo, que eles poderiam orar, que eles poderiam jejuar, que Deus estaria nem aí com o sofrimento. Isto, do ponto de vista cristão, não parecia nada cristão, não é verdade? Será que Deus agiu de maneira correta? Que pergunta atrevida a minha. Deus é soberano, Ele pode fazer sempre o que lhe apraz. Mas eu quero ler para os irmãos o capítulo 14 do livro do profeta Jeremias, versículos 11 e 12, onde esta palavra, em que Deus não vai ouvir nada, está escrita. Está aqui: disse-lhe mais o Senhor: não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas e manjares, me não agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. Por que Deus faria isto? Alguma vez você ouviu falar no conselho de Deus? Nós precisamos estudar a Bíblia não de maneira ingênua. Há pessoas que veem a Bíblia na sua perspectiva poética e positiva, tudo vai dar certo. Não é assim que Deus trata com seu povo no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento. Nós vemos punições de Deus no Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, o caso de Ananias e Safira, uma punição severa. Eu não estou com isso querendo lhe meter medo, mas dizer uma coisa, que a doutrina do conselho de Deus, isto compete mais ao professor de teologia sistemática, evidentemente, é uma doutrina que está espalhada por toda a Bíblia, quer no Antigo quanto no Novo Testamento. Um exemplo disto, no livro do Apocalipse, temos Jezabel, aquela mulher da igreja de Tiatira que se dizia profetiza, e diz o texto, ela induz os meus servos a se prostituírem com ela. Ao mesmo tempo que ela servia a Deus, ela também tinha uma vida leviana do ponto de vista moral. E o texto diz: eis que a porei numa cama. É irreversível o quadro numa situação como esta. E sobre os que se prostituem com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem. Ferirei de morte os seus filhos. Quer dizer, o tempo dessa mulher havia passado, não havia mais chance para ela. Ela não perderia a sua alma conquanto se arrependesse, mas iria para uma cama. Isto é chamado em teologia de hamartiagênese, uma doença causada direta ou indiretamente pelo pecado. Os que se prostituíam com ela ainda teriam chance de se arrepender, estavam no tempo do arrependimento, mas quando o tempo do arrependimento findasse, eles não teriam mais chance. Deus não avisa quanto tempo dá para a pessoa, Ele está apenas avisando a pessoa que se arrependa do seu pecado, mas se cumprido o tempo de Deus, que Ele não avisa qual é, a pessoa não se arrepender, Ele julga o tempo, porque Ele sabe qual é a capacidade da pessoa de se arrepender. Nesse caso, então, vem a disciplina. Aí não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta se retalhar. Foi o que Davi fez pelo seu filho, lembra? Quando ele cometeu aquele pecado de adultério, depois também de crime. Natan diz: olha, seu filho vai morrer. Não teve jeito. Ele foi avisado pelo profeta, não teve como. Ele entra em recesso, ele jejua, ele ora. No final de uma semana, a criança morre. Então, caiu no conselho de Deus. Não adianta orar, não adianta jejuar, não adianta se retalhar. Isto para aqueles que caem no conselho de Deus. Mas, por favor, não pense que você, por ter cometido alguma falha, caiu no conselho de Deus. Se Deus está lhe avisando, é porque você está em tempo de arrepender-se. É que o tempo da graça, nesse caso, pode se fechar, então vem a punição. E mesmo a punição não é para destruição, é para arrependimento, para que não haja perda da alma. Contudo, ela pode se constituir em pecado para a morte. Mas vamos deixar a teologia sistemática, porque a minha aula é Antigo Testamento. Bem, a nação de Israel, então, agora não podia chorar. Não havia chance para a nação. A nação estava fragmentada, uma multidão vivendo na Babilônia, o grupo que permaneceu na terra em estado de miséria e um outro grupo que foi para o Egito deliberadamente. E esse grupo que vai para o Egito, achando que não é bom ficar ali porque as coisas vão piorar,
foge para o Egito e levam o profeta Jeremias, que já está velho, ele vai contra a vontade para lá. Não havia mais templo para o culto, e o que fazer? Para lá na Babilônia, para substituírem a ausência do templo, lá na Babilônia, e mesmo o povo que ficou na terra orava 3 vezes ao dia, aquilo que nós vemos acerca do profeta Daniel. Não havia mais templo, então eles passaram a orar, porque havia 3 sacrifícios diários, então passaram a orar 3 vezes ao dia para, com isso, substituir a ausência do templo. Aliás, os judeus conservadores até hoje fazem isto, porque o templo deles ainda está destruído e no local está construída uma mesquita lá em Jerusalém. Oram 3 vezes ao dia. Essa referência de Ezequiel 11:16 diz que Deus agora vai ser o seu próprio santuário onde eles estiverem, porque afinal de contas, eles não têm o santuário construído. É lá na Babilônia, então, que vai surgir a ideia da sinagoga. Não havia sinagoga, você nunca vai ler a palavra sinagoga no Antigo Testamento. Lá na Babilônia, eles vão, então, criar as sinagogas. Isto vai acontecer, então, durante o tempo do cativeiro babilônico, porque aos sábados o povo passaria a se reunir para ler as Escrituras e fazer as suas orações em grupo. Nós vamos ver a mensagem do livro. Lamentações é um livro de expressão literária de sofrimento de um povo que foi primeiro levantado por Deus e depois destruído por ele. A soberania de Deus, queridos irmãos, está sempre presente na Bíblia. Deus é um Deus amoroso, bondoso, generoso, paciente, longânimo, tolerante, mas ele também tem medida para tudo isto. E no caso do pecado, Deus tem a sua medida de tolerância. E Ele sabe por que faz isso. Ele sabe até onde pode nos deixar ir. E ninguém pode se insurgir contra Deus para questioná-lo acerca das suas decisões, não. Deus tem que ser respeitado, mesmo em situações que para nós aparentam ser absurdas. Deus tem que ser, mesmo nessas horas, reverenciado, principalmente, aliás, nessas horas, porque a hora que vem a tentação de uma blasfêmia, e ninguém fica impune a isso não. O poeta, aqui o autor de Lamentações, que provavelmente é mesmo Jeremias, celebra a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Vamos ver Lamentações, capítulo 2, versículo 17. Vamos ver o que é que está escrito lá. Fez o Senhor o que intentou, cumpriu a sua palavra que ordenou desde os dias da antiguidade, derribou e não se apiedou, fez que o inimigo se alegrasse por tua causa, exaltou o poder dos teus adversários. Então, Deus cumpriu o que dissera pelo profeta Jeremias, mas muito antes dele já vinha dizendo, diz, por exemplo, por meio do profeta Isaías. Isaías falou muito sobre esse cativeiro. Nós já falamos em aulas passadas sobre as promessas de Deus acerca do cativeiro babilônico. E o texto de Lamentações 2,17 vem mostrar exatamente isso, que Deus cumpre o que promete. Mas nós vamos ver aí que o templo vai ser destruído, judeus mortos, a nação depois de um tempo, no entanto, alcançará a misericórdia e os seus filhos ainda experimentarão tempos de alegria. Lá no capítulo 3, versículos 22 a 29, você vai poder depois ler isso e comprovar que há uma promessa. Por exemplo, versículo 31 diz, porque o Senhor não rejeitará para sempre. O Senhor tem uma palavra de esperança para o seu povo, mas até que chegue o tempo dessa palavra se cumprir, eles têm que cumprir um tempo de 70 anos na Babilônia. Quanta aflição! Se 40 anos no deserto foram anos difíceis, imaginem 70 anos na Babilônia. Ainda que também lá não foi tanto sofrimento quando comparado com os 40 do deserto, porque o deserto era íngreme, aquela coisa toda, mas a Babilônia no final desse tempo já era boa para eles. É como o brasileiro que vai para um país de primeiro mundo, ou Estados Unidos da América do Norte, ou Europa, depois não quer mais voltar, né? Vai lá por um tempo para trabalhar, depois não quer voltar porque as coisas são boas, né? Assim acabou se tornando a Babilônia, que quando chegou no tempo de voltar, uma leva muito pequena
quis voltar. Aí o povo já gostava mais da Babilônia do que da sua terra, ainda mais uma terra que estava desolada e aos escombros, né? Bem, vamos continuar mais um pouquinho. Jerusalém era forte demais para ser destruída. Eles não achavam que isso aconteceria. Apesar dos desmandos do rei, do seu rei, o povo vivia bem, porque o povo tinha prosperidade financeira. Palavrinha sobre prosperidade. Eu vejo duas alas, eu vejo aqueles que são extremamente apologistas da prosperidade, fazem suas igrejas crescerem à custa de prosperidade, e outros que são avessos à teologia da prosperidade, que advogam a doutrina da pobreza. Nós precisamos equilibrar as coisas. Nós temos que ver a coisa do ponto de vista de Deus. Quem é que não gosta de dinheiro? Que hipocrisia dizer, eu não quero dinheiro, só quero. Eu quero, você quer, nós precisamos do dinheiro. Precisamos do dinheiro para viver, para sobreviver, para viver e viver bem. Mas Deus tem alguma coisa para dizer sobre isso, sim. Ele promete mais prosperidade econômica para o povo do Antigo Testamento e mais poder de espírito para o povo do Novo Testamento. Mas Tiago dá uma palavra sobre isso. Ele fala sobre a legitimidade no pedir, pedir-se, e não recebeis porque pedis mal, porque pedis para gastardes em vossos próprios deleites. A questão está na intenção do coração daquele que quer prosperidade. Quando ele diz pedis mal, ele está se referindo à pessoa que quer prosperidade econômica e financeira para viver uma vida regalada, viver regalada esplendidamente como aquele homem rico da parábola contada por Jesus. O problema é que Jesus disse, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E onde está o coração? O coração está pulsando aquela fala do amor. E Paulo dá uma palavra a Timóteo, lá na sua carta, 1 Timóteo, no capítulo 6, vamos ver lá, 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10 e 11, ele diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. O problema é que Jesus adverte que o tesouro fatalmente cativa o coração. E ele diz isso lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Capítulo 6 de Mateus, versículo 21. Vamos ler lá. Está escrito, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ah, mas a obra de Deus precisa de dinheiro, principalmente ela, e oxalá nosso dinheiro seja para ela. Tiago dá-nos um lampejo de esperança na questão da prosperidade, conquanto sua razão, a razão da prosperidade, seja para atender aos propósitos divinos, e é o que quer dizer a expressão pedis mal, dando a entender que, se for por motivo inverso, a expressão seria pedis bem. Logo, o resultado, então, também seria positivo. A questão, meus irmãos, está no seguinte, a razão tem que ser justa. Israel tinha prosperidade e ninguém se importava com profecias, ninguém se importava com causa espiritual. É o que acontece com o irmão que era pobre, tinha que vir de ônibus para a igreja, agora tem um carrinho. Não que não possa usar o carro para passear, mas de domingo ele vai passear, ele vai longe com a família e depois o culto fica prejudicado. Não deu tempo de chegar, pastor, a gente pegou a estrada lotada, na semana seguinte acontece de novo. O senhor começa a abençoar, aí ele começa a se afastar dos trabalhos de Deus. Olha, cuidado com a prosperidade. Pode ser uma faca de dois gumes, tanto ela pode ser uma bênção como um prejuízo, uma perda na sua vida. Mas se você tiver um coração bom, saiba pedir. Deus vai saber qual é o intento real, verdadeiro do seu coração. Bem, qual é a razão dessa observação? É que a nossa maior porção jamais deverá ser algo desta terra. Tem que ser o próprio Senhor. Esta era a grande esperança do poeta, lá no capítulo 3, versículo 24. A maior porção do crente não pode ser nada desta vida, tem que ser, evidentemente, o próprio Senhor. Então, quando o povo chegasse a esse ponto, o povo estaria agradando, o Senhor estaria se agradando do seu povo. Jeremias anunciou incessantemente a invasão da Babilônia, por isso ele foi rejeitado, foi levado preso a um calabouço.
foi chamado de traidor, presenciou o sofrimento do seu povo rebelde e ainda sofre um exílio lá no Egito por aquele grupo que foi para lá. E ninguém tinha mais razão do que ele para chorar e para escrever um livro como esse, não é verdade? Você vê lá o capítulo 3, versículos 48, 49, há um lamento pessoal. Bem, nós vamos dar uma pausazinha aqui e já voltamos falando sobre a estrutura literária de Jeremias. Até já, hein? God is standing by, so hush, don't you worry, don't cry. The second part's a little bit different. God is standing by, so hush, don't you worry, don't cry. All right, this time you sing. God is standing by. Here we go. So hush, not that hard. Don't you worry, don't cry. Come on, let's hear it now. Troubles come, don't cry, no, don't cry. When all your dreams and would-be fortunes pass you by, oh my, oh, and when there is trouble, so many trials, our life's unclear. Just look up toward heaven, there's a God and He's sending near. All right, here we go. So bad you feel you just don't know what to do, no, oh no, oh, and if you're wondering if there's somebody who really cares, let me assure you that there's a God and He'll be right there. God is standing by. Vamos então à estrutura literária do livro de Lamentações. O livro é composto de 5 capítulos e por isto é também chamado de 5 poemas de dor, ou Pentateuco de dor. Os poemas foram escritos de forma simétrica dentro da língua hebraica. Você pode notar, por exemplo, que cada capítulo é composto de 22 versículos. Por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, são capítulos compostos, cada um de 22 versículos. O capítulo 4 já é um capítulo maior. Perdão, o capítulo 3 é um capítulo maior, ele é composto de 66 versículos. Pegue a sua Bíblia, confira aí. Capítulo 1, quantos versículos?
22 versículos. Tem lá, começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zayin, Ret, Ded, Yod, Kaf, Lamed. Aí você vai vendo todas as letras. Men, Nun, Samik, Ain, Pet, Sad, Kof, Resh, Shin, Tal, que são as 22 letras do alfabeto hebraico. Mesmo acontecendo no capítulo 22. No capítulo 2, perdão. E no capítulo 3, ele já começa a mudar. Para cada 3 versículos, um acróstico. O capítulo 4 volta a repetir os acrósticos de versículo a versículo, formando, portanto, 22 versículos com o alfabeto hebraico. Mas já o último capítulo, ele não adota o acróstico, mas ele também tem 22 versículos. A métrica, o tamanho é o mesmo, porém sem o acróstico, provavelmente, porque o autor queria se ver livre agora do domínio poético determinado pelo acróstico para poder expressar diretamente a Deus o seu sentimento, porque o capítulo 5 já é uma oração. Muito bem. Quanto aos lamentos de Israel, veja aí, os lamentos de Israel, dá-se uma importância histórica às lamentações de Israel. Por exemplo, nós conhecemos o Muro das Lamentações. Esse muro está lá em Israel, para quem vai até hoje lá. Você vai chegar lá, é interessante, porque você vai ver os judeus voltados para o muro, com o seu texto na mão. Geralmente eles têm um texto pequeno. Voltados para o muro, eles estão orando em forma de movimento o tempo todo, lendo o texto e movimentando a cabeça e o corpo. Sabe qual a razão disto? Eles se baseiam num salmo que diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, quer dizer, meu corpo, meus nervos, meus músculos, tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bem, nós temos outras formas de lamentação também. Além da lamentação do Muro das Lamentações, que é famoso até hoje, que Israel vai querer ter o prazer de fotografar-se ali em frente ao muro, imitando o gesto dos judeus, principalmente dos ortodoxos, aqueles que se vestem de preto. Nós temos na Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 1, versículos 19 a 27, o famoso lamento de Davi a Jonatas, que era seu amigo. Davi e Saul morrem no mesmo dia. Jonatas e Saul, digo que morrem no mesmo dia. Jonatas era filho de Saul e Davi lamenta a morte do seu amigo, como também lamenta em 2 Samuel, capítulo 2, versículos 31 a 33, depois 38, a morte de Abner. E quem não se lembra também do histórico lamento de Saul pela morte do seu filho Absalão? Está lá em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, quando ele diz: Absalão, meu filho, Absalão. Nós temos também em Amós uma lamentação pela ruína da casa de Israel, no capítulo 5, versículos 1 e 2 e também o versículo 26. E assim como Jerusalém é muitas vezes celebrada como uma alegre noiva, ela é também personificada como uma viúva chorosa, completamente só. Vamos ver o capítulo 1 de Lamentações, capítulo 1, versículo 1. Olha assim que ele começa dizendo: como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Agora tinha que pagar imposto para outras nações. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história de Israel, e aqui eles tinham que pagar mais do que impostos, tinham que pagar com trabalho a sua sobrevivência na terra da Babilônia. Bem, os funerais eram sempre marcados pela presença de profissionais do choro. Quem já viram isso? Profissionais do choro. Aqui no Brasil nós temos os profissionais do humor, né? Tem gente aqui que ganha dinheiro para fazer humor. São os palhaços, não é só no Brasil. Os palhaços de circo, os humoristas de TV, os cartunistas, os que fazem charges nos jornais, essa coisa toda. Mas você já ouviu falar de alguém que é pago para chorar? Eu acho que se isso houvesse no Ocidente, muita gente ia querer contratar os profissionais do choro para fazer um favorzinho para eles no dia da sua morte. Tanta gente má que quando morre
receia que não haja ninguém para chorar a sua vida. Eu acho que se no dia da nossa morte ninguém chorar, não valeu a pena ter vivido, né? Eu acho que alguém tem que chorar pela nossa morte, alguém tem que se ressentir da nossa partida, senão a vida não teria feito o menor sentido para nós não fizemos falta nela. Bem, mas as profissionais, principalmente mulheres, as profissionais do choro, eram chamadas de carpideiras. Como é que acontecia isso? Como eram os cerimoniais de choro, de luto em Israel? Já desde os tempos do Antigo Testamento, e nós vamos ver que este hábito sobrevive aos tempos do Novo Testamento, porque Jesus, como veremos depois, faz menção disto. O enlutado mantinha-se sentado e profundamente abatido. Se fosse homem, punha a mão sobre a boca para dizer: estou calado. Notem como eu não estou falando nada. E o único som que se permitia era o som de soluços. As mulheres cortavam em qualquer parte, aleatoriamente, um pedaço do cabelo para representar com isso a perda da beleza feminina. Foi embora a minha beleza. Então cortavam, pegavam o cabelo em qualquer lugar. Isso fazia parte do cerimonial do luto. Não eram as carpideiras que faziam. Isso era o próprio enlutado. O enlutado, a enlutada. Às vezes morria um filho. A mulher então cortava um pedaço do cabelo. O homem punha a mão na boca. E os profissionais do choro estavam com seus instrumentos. A mulherada chorando e os homens tocando os seus instrumentos. Flautas, tambores, alaúdes. E as carpideiras choravam. Havia muito barulho nos funerais. O Talmud, o que é o Talmud? É um comentário das leis mosaicas e também uma coletânea de preceitos rabínicos, dos rabinos, né, os ensinos deles. O Talmud diz que o Espírito de Deus não pode habitar em meio à tristeza que é muda e inarticulada, não elevada e purificada pela música. Então eles entendiam isso, fazia parte da tradição, que para Deus estar presente ali naquele funeral, tinha que haver som, tinha que haver música. Então, o enlutado homem expressava o seu silêncio, mas alguém fazia barulho por ele. Ele para dizer: não tenho o que dizer. E os outros barulhentos, então, tinham que de alguma forma atrair a atenção de Deus por meio dessas músicas e do som dos choros das carpideiras. Em meio aos choros dos parentes e amigos que lamentavam, tudo isso, além das músicas, tinha em meio a isso os que lamentavam dizendo: pobre dele, ou pobre dela, do enlutado, né? E as carpideiras então entremeavam esses cânticos e lamentos com: então vamos ver como é que era. Um grupo dizia, em forma de canto-chão: pobre dele, ai, ou pobre dela, ai. Havia o responso do ai. Eu acho que se tornava o ambiente fúnebre ainda bem mais fúnebre, carregava o ambiente fúnebre com esse tom de lamentação tétrico. Nós temos em Jeremias capítulo 9, versículos 17 e 18, uma menção disso. Vamos ver Jeremias capítulo 9, versículos 17 e 18. Estão aqui. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai e chamai carpideiras para que venham, e mandai procurar mulheres sábias para que venham também, e se apressem e levantem o seu lamento sobre nós, e desfaçam-se os nossos olhos em lágrimas, e as nossas pálpebras destilem águas. Vejam que o próprio Senhor está mandando chamar carpideiras. Não, façam como é o costume. Vocês têm que demonstrar aí, olha, eu quero que vocês manifestem um lamento, porque a dor vai vir. Era o que Jeremias estava prognosticando acerca do futuro de Israel. E os instrumentos de cordas, no caso, não eram usados nas lamentações fúnebres, porque eles tipificavam a tristeza individual ou nacional. Por exemplo, quando era uma tristeza, Davi lamentava pessoalmente, tangendo sua harpa, né, porque era um lamento individual, pessoal dele.
Ou o lamento nacional. Lembram do Salmo 137 que nós lemos no início desta aula, do lamento de Israel na Babilônia, quando eles diziam: nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros, porque nós lamentamos pela nação. Então, quando o lamento é pela nação, não se toca instrumento de corda. Então, os instrumentos eram flautas, alaúdes e tambores. Os instrumentos também mais usados, o instrumento, digo, mais usado, era o calil, ou transliterado para o português, chalil, que é a antiga forma do oboé, por ser profundamente melancólico. Aliás, o oboé é o instrumento que eu toco, é o meu instrumento, é o instrumento que eu toquei em orquestra no meu tempo de adolescência. Jeremias descreve o coração de Deus soando como flauta por Moabe, lá em Jeremias, capítulo 48, versículo 36. Com isso quero dizer que a música de lamento está incluída sempre no pensamento de Jeremias. E Jesus faz menção aqui do lamento das carpideiras, inclusive em alusão às crianças frustradas que estão lá nas praças, estão brigando, né? Elas estão brincando, mas estão brigando. Brigando por quê? Uma criança, quando convida a outra para brincar e a outra não topa a brincadeira, então aquela que convidou começa a dizer: não quer brincar, né? Capítulo 9, vamos ver lá, 9, 23 de Mateus, nós temos uma demonstração disso. Mas a quem assemelharei essa geração? Desculpe, é 11:16. Mas a quem assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. É aqui a criança fazendo suas fantasias a partir da realidade dos adultos, né? E no capítulo 9, aquele que eu citei anteriormente, versículo 23, Jesus está na casa de Jairo quando sua filha morre, e ele então se encontra com as carpideiras, com os músicos, os profissionais do luto, e pede para eles se retirarem no instante em que ele entra, para poder então realizar o milagre que pretende e que nós conhecemos muito bem. O livro do Apocalipse também apresenta uma lamentação sobre a queda da Babilônia. Nós vemos ali um cântico de lamentação entoado no capítulo 18, versículo 19 do Apocalipse. E lançavam pó sobre as suas cabeças e clamavam chorando e lamentando e dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. O capítulo 18, versículo 4, fala da queda da Babilônia, e aqui no 19 está falando: eles eram tão prósperos, mas perderam tudo. A cidade da Babilônia, não a Babilônia histórica, essa Babilônia provavelmente seja Roma, não é a Babilônia figurada. Agora, enquanto em algumas culturas usa-se tratar o sofrimento com discrição, ou seja, né? Por exemplo, aqui no Ocidente, quando morre alguém, os familiares enlutados procuram ser discretos no seu choro para não demonstrar o sentimento exagerado, alguns para tentarem se resguardarem do escândalo, outros até de uma aparência arruinada pelos olhos inchados de tanto chorar, usam óculos escuros. Enquanto isso, em outras culturas, o luto é manifesto de outra maneira. Ele, aliás, no próprio Ocidente é manifesto, apesar dos óculos escuros, com roupas escuras também, né? Na Europa isso ainda dura até por mais tempo. Eu sei que países como a Espanha, por exemplo, o luto é observado por muito mais tempo do que aqui no Brasil. A pessoa às vezes fica o resto da vida usando roupa escura para demonstrar o sentimento de perda por um ente querido. São expressões culturais diferentes do luto, não é? Há culturas, por exemplo, a cultura oriental expressa o luto através de cânticos, de músicas, de poesias. Nós temos muito isso na Bíblia. E o livro de Lamentações é um livro que está dentro desse contexto. Lamentações é um livro muito lido toda sexta-feira em muitas sinagogas e é intransigentemente lido pelos judeus, onde estiverem no dia 9 de Abib. Por quê? Lembramos, então, relembrando o que dissemos no início da aula, 9 de Abib, 9 de agosto, comemora
o dia quando em 586 o templo de Jerusalém foi pela primeira vez destruído. No ano 70 da nossa era, o segundo templo foi destruído. E também mais um fato, que em 135 depois de Cristo, os romanos destruíram o movimento de Bar Kokhba, e era um movimento de libertação. E ele foi apagado, foi frustrado pelos romanos também nesta data, coincidentemente. Bem, mas apesar do lamento que existe na terra dos viventes, queridos irmãos, não é só o livro de Lamentações que tem lamentações. Nós vivemos no mundo de lamentações. A Bíblia diz que há choros, há lágrimas, há dor, há pranto. Nós temos uma promessa. Eu gostaria de encerrar a aula com essa promessa de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Vamos acompanhar esta leitura. Por isso é que é bom ser crente em Jesus. Por isso que é bom, dentre outros motivos, uma das razões porque é bom ser crente, porque nós temos uma promessa maravilhosa em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E para finalizar, Isaías capítulo 65, versículo 19, mais uma promessa aqui deste mesmo tema, que não haverá mais clamor nesta cidade que nos aguarda. Capítulo 65, versículo 19, mais especialmente na parte B, mas vamos ler todo o versículo de Isaías: e folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Por hoje, vamos parar por aqui. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus quiser.